Muito muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a este webinar de prevenção e combate à discriminação racial. O meu nome é Sara Caetano e estou aqui em representação do Alto Comissariado para as Migrações e estou aqui com a colega Cláudia Brito. Cláudia, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Cláudia Brito e estou aqui em representação da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e, juntamente com a Sara, vamos moderar este webinar. Muito bem, então antes de entrarmos diretamente aqui no programa, gostaríamos de informar que este webinar é o primeiro de um conjunto de 6 sessões sobre a prevenção do combate de combate à discriminação racial nas escolas e que tem como ponto de partida o Guia de Prevenção e Combate à Discriminação Racial nas Escolas, que foi lançado em março e concluído no final do ano passado. Estamos a escolher fazer aqui, a lançar estas sessões nesta altura, apesar de ser aqui o final do ano letivo, sabemos que também é uma fase de preparação do próximo ano e pensamos que este webinar pode apoiar essa reflexão e também servir de inspiração para a preparação do próximo ano. Tivemos um número muito elevado de inscrições, o que é excelente. As intervenções que vamos fazer foram criadas também a partir de algumas questões que foram colocadas no formulário da inscrição, mas vamos ter um momento final disponível para responder a algumas questões que vocês nos possam colocar, e para isso tem que usar a função do Q&A, o QIA, que está em baixo, e nós tentaremos responder ou por escrito ou depois nessa etapa final. Nesta primeira sessão vamos aprofundar aqui alguns aspectos mais gerais do guia, numa primeira parte, com informações gerais, e depois uma segunda parte do guia da sessão do webinar vai ser dedicada a exemplos práticos de como é que podemos implementar medidas de prevenção, de combate à discriminação racial. Mas, Cláudia, vamos começar exatamente por onde? Então, Sara, o guia foi o resultado de um trabalho de parceria entre o Alto Comissariado para as Migrações, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e a Direção-Geral da Educação. E, nesse sentido, iniciaremos este webinar com dois dos representantes destas entidades, a doutora Eulália Alexandre, subdiretora-geral da Direção-Geral da Educação, e o Dr. José Reis, vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações. Eu passo a palavra, então, à doutora Eulália, neste momento. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Sara, por esta vossa introdução e gostaria de cumprimentar todo o nosso público, todos aqueles que quiseram tirar esta hora da sua tarde longa, de certeza já de um dia de trabalho, de fim de um dia de trabalho, mas que dão tanta importância a estas temáticas e que quiseram estar connosco e perceber como é que se pode aplicar ou podemos fazer sugestões para perceber melhor estas temáticas que tanto nos preocupam e cada vez mais nos preocupam. Gostaria de cumprimentar, porque isto é uma parceria e a Cláudia e a Sara já o referiram, o Dr. José Reis, do Alto Comissariado para as Migrações, e também aqui a nossa Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, porque este é um trabalho conjunto e só assim é que a educação de facto vale a pena, só assim é que nós estamos a fazer alguma coisa pelos nossos alunos, pelas nossas escolas e também por tudo aquilo que nós queremos melhorar na nossa relação enquanto pessoas e enquanto cidadãos. Sabemos que a escola é este espaço em que aprendemos a conviver, obviamente que já vem das famílias, e já não tiramos de nada a importância a todo um percurso familiar que tem que ser feito, é aqui que se constroem também estes pilares, estes princípios e estes valores para vivermos e convivermos em sociedade, mas depois a escola junta-nos muitas vezes e faz-nos encontrar aquilo que é desconhecido, porque não tivemos a oportunidade de conhecer outras culturas, outras formas de estar e muitas vezes temos receio do que é que estas pessoas são ou que são diferentes de nós. E às vezes é este receio que nos faz ter estas atitudes tão pouco dignas de sermos pessoas e de querermos trabalhar com todos, porque a diversidade é uma valia, não é nada que nos possa assustar.
Neste sentido, também queria agradecer a todos os que partilharam e que vão partilhar connosco este webinar. Estão aqui todas as nossas equipas, e quando digo nossas equipas, digo do ACM, digo da DGE, digo da KICD, que trabalham todos os dias para que isto aconteça e para que possamos orientar ou guiar algumas atitudes. Sabemos que, por exemplo, a Comissão Europeia já o tinha feito antes, mas em 2018 faz uma recomendação à educação para se colocarem nos currícula estas temáticas e para trabalharmos com elas. O Conselho Nacional de Educação, o CNE, faz também esta pesquisa, este trabalho sobre a situação e, obviamente, isto é um processo. Nunca estamos com o nosso trabalho acabado. E enquanto tivermos uma situação, uma única que seja, nós não temos o trabalho acabado. Só o terminaremos quando conseguirmos que estes guias não façam sentido, que não precisemos de dar estas definições e de explicar que, até quando achamos que não somos, ou que não somos racistas, ou que não precisamos de aprender nada, há situações em que somos e em que todas temos muito a aprender. Na educação, obviamente, nós temos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, temos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. A cidadania e desenvolvimento é já uma disciplina no currículo e as outras aprendizagens essenciais, todas elas nos levam para estas temáticas. O professor português, quando fala sobre poesia e quando dá os poemas e quando dá as suas aulas de português, pode trazer estas temáticas, deve trazer estas temáticas para a sala de aula, deve discuti-las com os seus alunos, deve criar pensamento crítico e fazer a prevenção e pôr muitas vezes os alunos a pensar, porque é aquilo que falta às vezes, é desafiarem-nos a pensar. Porque quando nós pensamos pela nossa cabeça e não pelos títulos ou por aquilo que os outros querem que nós pensemos, se calhar somos melhores. O professor de História, porque é que não o pode fazer também? Temos a questão da expansão, falamos tanto e discutimos tanto, a questão dos manuais, temos que trazer estas temáticas. Se detectamos situações, temos que as trazer à sala de aula, temos que as discutir com os nossos alunos para que possamos terminá-las e não as admitir. Porque aqui não é uma questão de opção. Ser contra a discriminação não é uma questão de opção, é uma questão de estar vivo, de ser pessoa, de pertencer à humanidade. Portanto, aqui não há opções. Eu não sou ou sou. Não. Eu nasci livre, nasci em democracia e, portanto, eu tenho que respeitar e tenho que perceber e compreender para respeitar as pessoas e para perceber o que é que estamos a fazer. Nesse sentido, também a nossa estratégia de educação para a cidadania tem os direitos humanos, tem estes combates à discriminação e gostamos muito de falar em prevenção, porque a nossa escola deve trazer a prevenção. Mas quando detectadas situações, que saibamos denunciá-las e que as levemos até à última consequência. Porque, obviamente, nunca as poderemos admitir, e quando dizemos nunca, este nunca é nunca. E às vezes quando dizemos temos que dar oportunidade a todos, o todos é todos. Portanto, utilizemos as palavras e façamos da escola o espaço de respeito, o espaço de desenvolvimento integral de todos os alunos, que é isso que nós queremos. Contamos convosco, contamos com todas as entidades que estão neste webinar. Vimos que havia muitas e não são só professores, muito também com os nossos professores para fazerem desta escola uma escola inclusiva. Atenção, não é uma escola que integra, é uma escola que inclui, são conceitos diferentes. Portanto, vamos incluir e vamos trabalhar com o ACM, com a KICD, com todos e cada um de nós seja sempre melhor e em todos os dias melhor. Por isso, desejo-vos um bom trabalho. Passo a palavra ao Dr. José Reis, que também nos dá aqui uma visão sobre este guia e sobre esta forma que nós todos queremos para trabalhar. Dr. José Reis, obrigada por este convite, obrigada por esta oportunidade de podermos trabalhar convosco. E contem sempre connosco também. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Eulália. Aproveito já para cumprimentá-la e agradecer muito as suas palavras, que foram muito pertinentes e inspiradoras e estimuladoras também para que possamos continuar a fazer aqui o nosso trabalho,
que tem que ser em conjunto, e a DGE tem sido aqui um parceiro também imprescindível neste trabalho, que deve ser integrado e deve ser colocado de forma sistémica, por forma que realmente consigamos olhar para este problema da forma que ele deve ser visto. Eu aproveitando também aquilo que já foi aqui dito, antes de mais devo dizer que devo cumprimentá-los e dizer que para mim é um prazer estar aqui nesta sessão, e sublinho sempre a importância destes momentos, porque é neste tipo de fóruns também que se trabalha esta questão da discriminação racial e do combate ao racismo, e as instituições de ensino são um fórum e são um terreno ótimo também para se trabalhar estas questões de uma forma positiva, porque com certeza acabarão por influenciar tudo aquilo que é a nossa sociedade. Porque aqui, e é neste contexto, é que nós vamos moldar aquilo que serão as nossas crianças e jovens e a forma como eles também poderão encarar o outro e o próximo. Nós, nos últimos anos, tem havido, ou pelo menos temos sentido, tem havido aqui um maior reconhecimento desta necessidade de combater a discriminação racial e de promover a inclusão e a igualdade em todos os aspectos das nossas vidas. E as escolas, conforme disse ainda há pouco, acabam por ser aqui um terreno fértil para combatermos de forma clara as questões do racismo e da discriminação racial, e têm sido também e podem desempenhar aqui um papel fundamental na formação e na consciencialização destas tais gerações futuras. Eu também acho que será muito importante nós apoiarmos e sensibilizarmos os nossos professores, as nossas professoras, todos os atores presentes nas escolas, por forma a que eles tenham ferramentas e tenham o conhecimento necessário para promover um ambiente livre de discriminação racial. E isso, conforme também foi dito atrás, muitas vezes nós estamos a ter preconceitos, a agir de forma preconceituosa, a ter alguns enviesamento que nós nem sequer nos apercebemos que os temos. Portanto, é necessário também termos esta noção e termos apoios que nos permitam detectar esses momentos e nós próprios nos corrigirmos a nós próprios. Também aproveito para referir, e na sequência daquilo que tem vindo a ser esta maior preocupação e este maior cuidado com estas questões, que foi a criação do primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo, que eu, curiosamente, ou não, tive a honra de fazer parte do grupo de trabalho que elaborou o relatório que depois deu origem a este plano. E uma das questões, foram abordadas vários temas, grandes áreas, habitação, trabalho, saúde, cultura, justiça, e a educação naturalmente não pode ficar de fora. E, em particular, na área da educação e cultura, onde na altura ficaram definidas 11 medidas, permitam-me que destaque aqui as 3 primeiras, porque penso que também são importantes e devem ser referidas até para a nossa reflexão e para que possamos ver de que forma é que elas podem ser cada vez mais implementadas e executadas. E a primeira que aparece aqui é diversificar o desenvolvimento do currículo, designadamente através do enriquecimento das aprendizagens essenciais, da exploração de imagens e recursos sobre a diversidade e a presença histórica dos grupos discriminados, processos de discriminação e racismo, incluindo processos históricos de colonialismo e escravatura. A segunda medida que aparecia aqui tinha a ver com disponibilizar recursos pedagógicos que promovam uma educação para a igualdade e a não discriminação, incluindo o relato de factos históricos e os seus impactos no racismo e na contemporaneidade. E, por último, eu também queria referir apenas o promover a igualdade étnico-racial no processo educativo, implementando nas escolas mecanismos de escuta, registro, intervenção, apoio e capacitação de vítimas de discriminação e recolha de dados sobre a escolarização, e reforçando os mecanismos de monitorização de situações de segregação intra e interescolar, bem como os mecanismos de aplicação da Lei da Liberdade Religiosa. Ora, isto vem também em linha com aquilo que são as próprias orientações europeias. Portanto, é bom saber que nós estamos, eu diria que estamos avançados nesta matéria de reconhecer
que é um problema, que existe, mas que também é hora e cada vez é mais saudável e é mais frequente nós termos fóruns onde pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, com culturas diferentes, abordam estes assuntos de uma forma saudável e sem aquele tabu que eu, em determinada altura da minha vida, muitas vezes também assisti. E aqui não posso nunca deixar de sair da minha pele, e eu, enquanto estudante, acabei por vivenciar situações de racismo, enquanto pai de estudantes, acabei por vivenciar situações de racismo. Portanto, é sempre uma situação mista quando eu assumo as funções, mas também, ao mesmo tempo, não deixo de ser uma pessoa e não deixo de ser uma pessoa racializada. Acabo por ter aqui uma dupla responsabilidade, porque é preciso colocar o problema, mas é preciso colocar o problema de uma forma construtiva que nos permita chegar mais longe. Para não alongar-me muito mais, queria apenas fazer uma referência a um outro grupo que acaba por ter aqui e por ser visado nestas questões de discriminação, que tem a ver com as comunidades ciganas. E estas comunidades acabam por também ser alvo de vários impedimentos, de vários preconceitos que dificultam o acesso aos seus direitos, nomeadamente na área da habitação, na área do emprego, mas também, ainda demasiadas vezes, na área do acesso a uma educação de qualidade. E aqui também é imperativo que nós consigamos combater esses estereotipos, esses preconceitos, por forma a que todos nós possamos ser vistos de forma igual, sendo certo que cada um de nós tem as suas diferenças, tem as suas particularidades, e aí é que impera a riqueza dessa interculturalidade, dessa diversidade que nos faz todos nós e que faz cada um de nós ser melhor e faz que o próximo aprenda com a nossa diferença e também ele por si só, e só por esse facto, se torne mais rico e com mais conhecimento. Eu acredito que este guia será fundamental, será mais um instrumento. Desejo que esta hora que vocês terão aqui permita que seja feita esta reflexão, que nós próprios e cada um de vós seja confrontado também com aquilo que é o seu ser, porque o primeiro passo que nós devemos dar é olhar para nós próprios e percebermos o que é que nós e o que é que cada um de nós pode fazer para combater este flagelo. Para isso, eu conto também, e vocês poderão contar sempre com o contributo do Alto Comissariado para as Migrações, e eu conto com cada um de vós neste caminho que tem que ser feito junto e tem que ser feito com base em diálogo. Muito obrigado e que seja uma boa sessão. Muito obrigada, Dr. José Reis, muito obrigada, doutora Eulália. Na sequência do que foi mencionado, é importante termos presente que para passarmos à prevenção e combate, é necessário, antes de mais, entendermos o que é considerado discriminação racial, aos olhos do enquadramento legal português, os conceitos associados e conhecer o que existe em termos legais a nível nacional. Para combater este fenómeno, o que é o racismo e a discriminação racial e quais os mecanismos de denúncia existentes. São questões que suscitam sempre algumas dúvidas. Vou então pedir à minha colega Inês Farinha, que é jurista na KICRS, que de uma forma breve nos ajude a perceber melhor a realidade de Portugal. Inês, passo-te a palavra. Muito obrigada, Cláudia. Muito boa tarde a todos e a todas os presentes neste webinar. Eu vou desde já aqui compartilhar a minha tela para, de uma forma, digamos que um pouco breve, ainda assim isto tomar-nos-ia aqui algum tempo, porque tratando-se de matérias com a sua complexidade, exigiriam de todos nós, portanto, alguma atenção e um pouco mais de aprofundamento. De todo o modo, e tentando aqui de uma forma breve passar-vos algumas informações e também alguns conceitos, desde logo é importante nós compreendermos quais são os órgãos e as entidades existentes a nível nacional, portanto, que têm a missão e estão vocacionados para exatamente o combate à discriminação racial e ao racismo num todo. De uma forma específica, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial é, portanto, o órgão que em Portugal
tem, portanto, esta missão da prevenção e do combate à discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, e, portanto, trata-se de um órgão de composição plural, como podem verificar, que tem exatamente esta missão, que vem de resto descrita no seu regime jurídico, que é a Lei 93 de 2017, de 23 de agosto, como mais à frente vou ter oportunidade também de mencionar. Quais são então as principais competências desta comissão? São essencialmente, a par de outras, mas gostaríamos aqui de digamos que mencionar as principais, que passam pela recepção de denúncias de discriminação racial, instauração de processos de contraordenação e aplicação de sanções. Portanto, digamos que a Comissão tem aqui esta missão essencial para, de um ponto de vista administrativo, tratar de todas as denúncias e queixas que lhe possam ser remetidas e dado conhecimento de situações concretas. Por outro lado, um trabalho essencial e digamos que tem sido ao longo desde a sua criação, digamos assim, mas com mais, digamos, enfoque nos últimos anos, é esta missão, esta competência da prevenção da discriminação racial através da promoção de ações de formação e de sensibilização. No contexto educativo, no contexto escolar, a Comissão tem tido, digamos que, um labor bastante intenso no que diz respeito à promoção destas ações de sensibilização, quer por via da solicitação por parte das escolas, quer também, digamos, pela própria, digamos, impulso da própria comissão. Portanto, digamos que em termos de, como a Cláudia falava há pouco, dos conceitos e daquilo que é discriminação racial, nós poderíamos aqui convocar muitos outros conceitos que normalmente nós nas nossas ações de sensibilização tentamos esmiuçar e tentamos, de certa forma, comparar e apresentar o conceito de racismo, o conceito de preconceito, de estereótipo, portanto, que são tudo conceitos que gravitam em torno daquilo que é a discriminação racial, o racismo num todo, enquanto fenómeno, mas, portanto, o que é aqui essencial também compreender é exatamente o que é que se entende por discriminação racial. E, portanto, a discriminação racial existe sempre que de uma ação ou de uma omissão resulte um tratamento diferenciado. Portanto, é digamos que este tratamento diferenciado que se encontra no cerne daquilo que é a discriminação. E depois racial, porquê? Porque é motivado pela pertença a uma determinada origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Encontramos depois também neste regime jurídico da Lei 93 de 2017, como referi, portanto, vários tipos de discriminação. E aqui é importante percebermos isto porque para os agentes que no meio educativo se movem, quer falemos de professores, de auxiliares de ação educativa, entre outros profissionais, em contexto escolar, devem, portanto, estar, digamos que mais predispostos ou mais atentos a certas e determinadas situações. Por exemplo, falamos de discriminação direta, isto são exemplos que vão poder encontrar no próprio guia. Vamos imaginar comportamentos de alunos ou de alunas que se recusam a interagir com colegas com base na cor da pele destes ou destas, por exemplo. Estamos aqui a falar de discriminação direta. Por um lado, ela pode ser horizontal, ou seja, pode acontecer entre alunos, como acabei de dar no exemplo, ou pode ser vertical, no sentido da relação que se estabelece com os professores, com os profissionais, com os funcionários da escola, etc, etc. Depois encontramos casos também de discriminação indireta,
Alguns exemplos também vão poder encontrar no próprio guia. Discriminação por associação, que é sempre também algo que, enfim, não se consegue perceber muitas vezes quando é que está em causa, mas, por exemplo, vamos imaginar alunos que são alvo de comportamentos discriminatórios por provirem de bairros onde predomina uma determinada etnia, apesar de a essa etnia não pertencerem. Temos também casos que se podem, digamos, assemelhar a estes. Ou, por fim, a questão do assédio. A questão do assédio, que, no fundo, é aquele que, digamos assim, que também importa ou que pode ter mais expressão em contexto escolar, no sentido de alunos, por exemplo, dirigirem-se de forma constante a pessoas de determinada nacionalidade, usando expressões depreciativas ou mesmo humilhantes, dessa própria pessoa. Portanto, existe uma panóplia de comportamentos discriminatórios, como vamos já de seguida compreender, estes comportamentos, muitos têm, digamos que uma carga mais grave e, portanto, mais atentatória, digamos assim, da dignidade da outra pessoa e que podem, por isso, consubstanciar pela sua gravidade crimes, e, por outro lado, poderemos ter outro tipo de casos que, embora sendo graves, têm exatamente um tratamento depois ao nível legal que permanece, portanto, como contraordenação. Não querendo, obviamente, alongar-me muito mais nesta questão de exemplos e de comportamentos discriminatórios, mas percebermos exatamente que existem aqui dois grandes grupos, portanto, comportamentos, abusos verbais, injúrias, ameaças, agressões físicas, os assédios, etc., que estão exatamente no tal grupo de maior gravidade e que, portanto, têm de ter um tratamento especial no que diz respeito quer à denúncia, quer depois também ao acompanhamento e ao tratamento destes casos, e depois, por outro lado, digamos que os casos que, enfim, vão ser resolvidos pela via contraordenacional. Portanto, a resposta criminal, quando estejamos por exemplo, perante casos que envolvem agressões físicas, injúrias, ameaças, enfim, que competirá aos tribunais, neste caso ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e, portanto, são grupos de casos que deverão ser acompanhados, portanto, noutra sede, portanto, em sede judicial. E, por outro lado, a resposta contraordenacional, esta sim competirá à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Portanto, a Lei 93 elenca uma série de práticas discriminatórias, por exemplo, a recusa de acesso a um local aberto ao público, a recusa ou limitação de acesso a estabelecimento de educação ou ensino, aqui no caso do contexto escolar, a constituição de turmas segundo critérios discriminatórios, portanto, são tudo práticas discriminatórias, portanto, de cariz contraordenacional. Portanto, digamos que perante este estado de coisas portanto, todas estas práticas podem ocorrer, digamos que em todas as dimensões da vida, da nossa vida, digamos, pessoal, e aqui com enfoque também na vida escolar, onde acontecem de facto, e a questão aqui é que muitas das vezes é um fenómeno que nem sempre é visível ou percepcionado designadamente pelas pessoas a quem compete, digamos que o dever de vigilância, digamos assim, dentro do espaço escolar. Portanto, compete aos profissionais dos estabelecimentos de ensino a defesa e o respeito pelos direitos humanos e a promoção da cidadania plena e ativa e, portanto, nesse sentido, deverão estar atentos a este fenómeno e serem agentes, digamos assim, de denúncia. É por isso mesmo que, perante uma situação de discriminação, logo o primeiro dever é, de facto, não ignorar este tipo de situações,
e, portanto, intervir e ter um comportamento ativo e junto da pessoa que está a cometer o ato discriminatório, exatamente focando no comportamento e não no indivíduo. Portanto, aqui o que interessará sempre é o facto, é o comportamento, e garantir sempre a todo custo o bem-estar da vítima, não é? Da pessoa a quem foi dirigido o ato. E, obviamente, não é preciso quase dizê-lo, deverá reportar todas as situações em que de facto haja uma suspeita, já para não falar nos casos, portanto, em que de facto são casos concretos que a pessoa até presenciou e deverá reportar sempre aos órgãos competentes. A apresentação de denúncia, digamos que ela pode ser formalizada diretamente para a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, através destes mecanismos que estão aí descritos, preferencialmente por formulário eletrónico, disponível no nosso site, no site da KICDR, ou, não sendo possível, por correio eletrónico, para esse correio que aí está, kicdr@acm.gov.pt, ou ainda por correio postal ou presencialmente, mediante marcação junto dos nossos serviços. Casos há em que caso não haja este conhecimento de remessa para a Comissão, as situações poderão também ser apresentadas junto das forças de segurança, nomeadamente da PSP ou da GNR, que obviamente se deslocarão ao local e farão todos os trâmites que uma situação deste género impõe, e nos casos, como referi há pouco, em que de facto o caso poderá ter aqui contornos mais graves, incluir agressões ou ameaças ou injúrias, poderá ou deverá necessariamente também ser reportado ao Ministério Público. Mas, portanto, em contexto escolar, normalmente vamos imaginar que é uma situação que ocorre numa sala de aula, num recreio, portanto, competirá sempre à direção da escola fazer esse reporte, não quer dizer que o próprio docente ou um terceiro o possa fazer, claro que sim que o pode fazer, mas, portanto, irá sempre ser a direção do próprio estabelecimento de ensino a quem competirá, digamos que, mover todos os meios para fazer este reporte. Eu sei que já deve estar no limite do meu tempo, mas de qualquer das maneiras, como disse, portanto, as vítimas, os encarregados de educação, terceiros e, de resto, todas as entidades têm, e em que, em particular, as entidades públicas têm o dever legal de reporte destes casos às entidades. Muito rapidamente, só também dizer que na plataforma da NOW, exatamente através desse link que aí vos mostramos e que depois podemos também partilhar, existe um curso, portanto, que é uma parceria entre a Comissão, entre a KICDR e o INA, o Instituto Nacional de Administração, que, portanto, é uma ferramenta valiosíssima para aprender e aprofundar, compreender o fenómeno do racismo e, portanto, deixamos-vos aqui também este repto para, querendo, poderem fazer este curso. Ele é grátis, dá obrigada, Inês. acesso a um certificado e, portanto, muito obrigada pela vossa atenção e qualquer dúvida estamos ao vosso dispor. Muito obrigada. Obrigada, Inês. E só também lembrar que algumas das coisas que a Inês falou aqui estão efetivamente também no guia e, portanto, alguns dos exemplos e destes conceitos foram também apresentados, estão descritos no guia que vocês podem ter acesso e que está online. Esta situação de denúncia é uma questão delicada, não é? Porque as pessoas que são vítimas de discriminação muitas vezes estão em situações fragilizadas. Cláudia, queres nos falar um bocadinho disso? De como é que podemos estar mais atentos a estas consequências? Sim. O racismo e a discriminação racial afetam as suas vítimas em várias dimensões,
a nível comportamental, identitário e ao nível da sua saúde. E não só apenas ao nível da saúde mental ou psicológica, como é referido no guia, mas da saúde física. Existem pesquisas que demonstram que vítimas de preconceito racial correm um maior risco de fragilidade no sistema imunitário. A pesquisa estabelece aqui a relação entre sintomas como a inflamação ou até doenças crónicas e a segregação racial. Se evidencia em emoções como a ansiedade, o stress ou até num estado clínico de depressão. Atitudes ou comportamentos discriminatórios, mesmo não intencionais, implica na pessoa que é alvo desta prática uma experiência traumática, não é? De humilhação e inferiorização, que lhe irá afetar transversalmente nos aspectos da sua vida, como já foi referido anteriormente. A consequência deste tipo de experiências, por exemplo, em contexto escolar, poderá refletir-se em comportamentos de isolamento, agressividade, revolta, indisciplina, não generalizando, claro, que todas as situações que acontecem têm origem em práticas discriminatórias, mas consciencializarmos-nos de que determinados grupos de alunos estão mais sujeitos a estas experiências e termos sempre presente e abordarmos cada caso com a individualidade e especificidade que cada um tem. Poderá fazer aqui a diferença. O intuito é levar-nos ao exercício de uma reflexão da nossa própria prática, não é? Porque muitas vezes olha-se para aquele aluno que é indisciplinado, desmotivado, com comportamentos desviantes, desvalorizando que poderá haver uma associação desses comportamentos como tendo origem em atitudes discriminatórias sofridas, quer em contexto de escola, quer fora deste contexto, mas que influenciam depois todo o seu sucesso académico. Se aquele aluno ou aluna é mais reservado, calado, poderá não ser apenas o seu caráter, não é? Mas um conjunto de situações que levaram até àquele ponto. Criar um espaço seguro que permita adotar uma intervenção de empoderamento, de confiança, poderá ser um ponto de partida para ter um impacto positivo naquele aluno ou aluna. Mais atrás também referi que atitudes discriminatórias podem provocar stress e ansiedade naqueles que são alvo das mesmas. E é importante aqui frisar que estes sentimentos ficam ainda mais exacerbados quando quem passa por situações discriminatórias e expõe a situação, apercebe-se que nada é feito, como a Inês falou há pouco, o não ignorar, não é? Mas por vezes acontece que deixa-se a situação passar, sem qualquer atuação, e até é-lhe dito que não ligues, não é? O não agir, né, perante um ato discriminatório poderá ser entendido pela vítima, que não tem qualquer controle sobre estes atos, como que se concorda com o que foi dito ou feito, despoltando um sentimento de impotência por parte de quem é alvo. Por isso a necessidade de se criar espaços de diálogo em que se fale sobre estas questões e que se transforme no espaço público. Os efeitos que referi anteriormente têm muitas vezes na sua origem aquilo a que chamamos de agressões não intencionais, ou o termo muito utilizado nos Estados Unidos, que são as microagressões. Quando se trata de discriminação racial, a própria pessoa que está a ser alvo pode nem se aperceber ou nem sempre conseguir explicar o porquê de ficar de alguma forma incomodado. Em ambientes multiculturais são frequentes, por exemplo, as piadas racistas, os comentários, as expressões, atitudes que têm uma raiz preconceituosa e cariz discriminatório, mas nem sempre são percepcionados dessa forma por quem as comete e até são entendidos como elogios que enaltecem o outro. Estes comentários e atitudes, por norma, são subtis e indiretos, não é? E as pessoas que os praticam vêem-se, na maior parte das vezes, como bem intencionadas. Elas não compreendem, por vezes, que o que está implícito naquilo que acabaram de dizer ou fazer, ou que tais comportamentos podem ser ofensivos. Por exemplo, agora a título de exemplo, dizer tu nem pareces cigano, ou és a negra mais inteligente que conheço. Este tipo de comentários toca com a identidade do outro, muitas vezes, e desvaloriza. Pressupõe que aquela pessoa para quem se está a proferir o comentário é a exceção dentro do estereótipo, muitas vezes associado àquele grupo. O efeito que vai ter no outro é de uma agressão, ainda que não seja intencional. E o que viabiliza estes atos como agressões é a frequência com que acontecem, muitas vezes, não é? Um outro exemplo de uma agressão não intencional é a experiência de ser frequentemente questionado sobre qual a sua origem.
que vai resultar um sentimento de falta de pertença. Em particular, pessoas portuguesas negras, como eu, que podendo ter ascendência de um país africano, nasceu em Portugal, sendo-se português, fez toda a sua vida em Portugal e por vezes nem conhece o país de origem dos pais. Na maior parte dos casos, residem em Portugal há já várias décadas. Essa questão colocada ao longo de um percurso de vida, por várias vezes, transmite a mensagem de que, na cabeça de quem a profere, de que o outro não pertence ali, não é? Que veio de fora. É isso é que temos que ter em conta, muitas vezes. Isto revela ainda não estar interiorizado em muitas pessoas que existem portugueses não brancos. Existem portugueses negros, asiáticos, latinos, e isto é uma ideia que temos de ter sempre presente e ver para além das características físicas ou linguísticas. Nem todos os que se parecem agem da mesma forma, logo não os devemos colocar dentro de uma caixa. A atuação na prevenção e combate à discriminação racial seria muito facilitada se se focasse na situação do indivíduo, em conhecê-lo como um ser único, não é? Por isso a importância de termos consciência do impacto das palavras, comentários e atitudes discriminatórias que usamos, pois não é só a intenção que interessa, mas o impacto que esse comportamento provoca no outro. Existem algumas questões que podemos fazer como exercício de autocrítica e reflexão. Por exemplo, qual é que foi a minha intenção ao fazer determinada questão ou preferir aquele comentário? O que poderá estar por detrás daquele comentário? Que crenças podem representar? E depois pensarmos qual é o impacto que teve. Por exemplo, ao questionar de onde é que és? A pessoa responde, sou daqui. Sim, mas de onde é que és mesmo? E a pessoa volta a responder, nasci, cresci e vivo até hoje em Lisboa, porque é a única resposta que ele poderia dar, não é? Qual é que é a intenção latente neste tipo de questões? Conhecer? Aprender algo novo? O que é que está por trás daquilo que eu disse? O que é que poderá estar por trás? Que o outro claramente não pertence ali, não é? O impacto que vai ter no outro é dele sentir que não pertence ali, verdadeiramente. É importante estarmos atentos a estas agressões não intencionais, que todos podemos fazer, no sentido de não se perpetuar estes efeitos. Podem consultar mais experiências vividas em contexto escolar, a título de sugestão, que resultam das auscultações que nós fizemos, que contribuíram para a elaboração do guia, numa publicação complementar do projeto Comparte, da Fundação Maria Rosa, intitulado Discriminação Racial nas Escolas, quando ouvimos as experiências e recomendações dos jovens. São experiências contadas na primeira pessoa e está disponível online. Sara, depois desta dimensão mais individual, o que é que as escolas podem fazer mais para prevenir estas situações? Ok, Cláudia, muito obrigada. Olha, eu estou aqui também a tentar fazer aqui uma gestão do tempo e nós temos duas pessoas interessantíssimas a seguir também para ouvir. E aqui o que eu ia falar, ia resumir um pouco o que está no guia, que eu penso, não sei se estão a ver, se calhar não, mas pronto, é uma publicação assim. E as dimensões, nós no guia apresentamos as recomendações em duas dimensões, uma em termos mais gerais de como é que a escola pode agir e tudo o que propomos em termos de recomendações são ações que a escola pode fazer na sua autonomia e que estão muito a ver também com o ter a certeza do que é que se está a passar na nossa escola. Portanto, eu reporto só um exemplo muito curto de uma reunião que tivemos há pouco tempo numa escola perto do Alto Comissariado para as Migrações, em que falávamos com a direção e a direção nos dizia que a escola é muito diversa e que tem pessoas de muitas nacionalidades, e quando perguntámos mas quais são os maiores desafios, disseram-nos é a questão da língua, da comunicação e de resto eles dão-se todos muito bem. E na mesma reunião estava uma professora que acompanha de forma mais próxima estes alunos, disse, por acaso, há muitos dos meus alunos queixam-se de comentários insultuosos no recreio, de serem excluídos nas brincadeiras, e portanto, esta situação é uma situação que, por exemplo, a direção não tinha conhecimento, e portanto, se a direção não sabe, a direção também não consegue agir, não é? Não consegue criar, então temos que fazer aqui um plano, uma estratégia de intervenção. Então, nós no guia apelamos muito a mecanismos de como é que podemos criar mecanismos de escuta,
como é que podemos criar espaços seguros para que as pessoas que estejam em situação de desconforto por causa de situações que tenham acontecido possam, ou por pessoas de referência, ou por algum mecanismo, possam reportar ou falar com alguém sobre isso, que os professores também saibam o que fazer com essa informação, não é? Portanto, quando recebem essa informação dos alunos, como é que comunicam à direção, e portanto há procedimentos que se calhar têm que ser pensados na escola, consoante os recursos que a escola tem, de como é que podemos agilizar estes processos, não deixando de parte que a discriminação, portanto há vários também níveis em termos de gravidade das situações de discriminação, mas sendo uma ofensa contra a integridade individual, é sempre passível de ser reportada no Sistema de Informação de Segurança Escolar, pelos diretores no SINS. E nós apelamos muito no guia à questão do reporte, porque o reporte não significa uma escola indicar que há alguma fragilidade. O reporte apenas indica que estamos a monitorizar a situação e que sabemos o que é que se passa e a partir dessa monitorização e daquilo que é reportado, podemos criar um plano de ação e uma política ativa de prevenção. Uma outra dimensão no guia fala da parte do que é que o professor pode fazer dentro da sua sala de aula e elencamos algumas questões, mas depois em termos curriculares há abordagens muito interessantes e nessa perspectiva eu acelerava e passava já a palavra para a Lina Varela, da Direção-Geral de Educação, que nos vai dar aqui algumas ideias de como é que, em termos de abordagem curricular, podemos abordar este tema, não é? Lina. Obrigada, Sara. Muito boa tarde a todos os que nos acompanham. Então, na sequência do que as minhas colegas aqui já referiram, eu vou centrar-me mais na abordagem curricular que o guia pode proporcionar. Este guia para a prevenção e combate à discriminação racial nas escolas vai interagir com os documentos curriculares de suporte ao nosso sistema de ensino, portanto, ao perfil dos alunos, à saída da escolaridade obrigatória, à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, às aprendizagens essenciais e não esquecer também um documento muito importante que são as orientações curriculares para a educação pré-escolar, que é o documento que norteia as ações educativas neste nível educativo e que encara a diversidade como um meio privilegiado para enriquecer as experiências e as oportunidades de aprendizagem logo desde a idade, que é uma idade essencial para se começar também a trabalhar esta temática e as orientações, portanto as OCEP, preconizam já práticas pedagógicas que respondem às características individuais de cada criança e atendem às suas diferenças. Então, trago-vos aqui alguns exemplos a partir do trabalho que se desenvolve nas escolas, e neste caso especificamente a nível do currículo, não esquecendo que a mensagem do guia, portanto, está integrada no currículo, nas atividades letivas, nas atividades não letivas e nas práticas diárias da vida escolar. Então, mais precisamente, centrando no 8º ano de escolaridade, é um exemplo, pode ser também depois trabalhado noutros anos, noutros níveis, não é? Com as devidas adaptações, mas partindo do próprio guia, da página 33 especificamente, e com a intenção de preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, nós podemos celebrar a diversidade. Então, partindo do exemplo das aprendizagens essenciais das línguas estrangeiras, precisamente da diversidade cultural, nós podemos desenvolver o conhecimento do outro, enquanto proveniente de outras culturas, respeitando as suas características e os seus pontos de vista. E isto é, portanto, em todas as línguas estrangeiras do sistema educativo pode ser trabalhado. Na educação musical, quando se estudam as obras do património universal, pode ser abordada a questão do respeito e valorização da diversidade através do contacto com práticas artísticas de outras culturas. Em geografia,
ao abordar a questão dos fluxos migratórios e da cooperação entre povos e culturas, pode ser explicada a importância do diálogo e da cooperação internacional na preservação da diversidade cultural. Em ciências naturais, partindo do estudo da célula como unidade básica dos seres vivos, pode ser aqui enfatizada a valorização do ser humano, portanto, independentemente da sua origem, tendo exatamente como ponto de partida a matéria fundamental de que todos somos feitos, que é a célula. Em cidadania e desenvolvimento, como já foi aqui referido, e em domínios como o dos direitos humanos e interculturalidade, que serão talvez os mais apropriados para desenvolver esta temática, podemos recorrer a opções e estratégias diferenciadas através da interdisciplinaridade, do trabalho por projeto ou por o ensino por investigação, partindo de contextos da vida real e de questões sociocientíficas, podem ser desenvolvidos trabalhos neste sentido. Em educação física, relativamente às aprendizagens essenciais que se centram nos valores olímpicos e paralímpicos, temos a oportunidade de abordar a valorização da diversidade numa perspectiva inclusiva, portanto, que deve abranger também a prática desportiva, como um sinal de união entre os povos e os indivíduos, independentemente das suas características. E em físico-química, e talvez aqui não tão evidente esta ligação, mas poderá ser feita quando se estudam, por exemplo, os fenómenos ópticos, a abordagem desta disciplina incide realmente na percepção da realidade, e a diversidade existe na natureza, nas suas múltiplas formas, condicionada por fenómenos e instrumentos de óptica. Então aqui podemos ter um ponto de partida para a reflexão acerca da valorização da diversidade e a atenção acerca da distorção da verdade. Pode ser relacionável, por exemplo, com a educação visual, por exemplo. Em relação às tecnologias de informação e comunicação e quando são abordados os critérios de validação da informação publicada online, teremos aqui uma boa oportunidade para desenvolver o espírito crítico dos alunos em relação com a informação na internet, distinguindo a informação falsa, discurso do ódio, desinformação. Na disciplina de português, as exposições orais para a apresentação de temas, ideias e opiniões podem ser potenciadas para o desenvolvimento de competências argumentativas e críticas no debate relativo realmente às questões da diversidade e poderão também ser aqui potenciadas as aprendizagens efetuadas em várias disciplinas. Lina, desculpa, estamos mesmo assim já a apontar assim para o final e eu não queria deixar de dar tempo também à Liliana. Não sei muito bem, muito bem. Então, eu deixo-vos aqui com este slide, eu ia percorrer, já estão a ver, não é? Também educação visual, matemática e história, com abordagens que os professores já conhecem, que podem ser aproveitadas para desenvolver esta temática, sempre pensando que existem aprendizagens essenciais que potenciam o desenvolvimento de temas relacionados com o racismo e outras formas de discriminação. Obrigada, Lina. Eu sei que isto é assim sempre, isto é mesmo só para vos dar um cheirinho daquilo que é possível fazer. Depois qualquer um destes slides daria para fazer aqui uma sessão, uma formação à volta disto. A Liliana vem da Rede de Bibliotecas Escolares e tem contacto com muitos projetos que são feitos nas escolas e vai-nos falar alguns desses projetos que já decorreram nas escolas, não é, Liliana? Conta-nos tudo. Exatamente. Muito obrigada, Sara. As minhas primeiras palavras são justamente para felicitar e para agradecer.
Felicitar antes de mais a publicação deste guia, que vem apoiar as escolas na prevenção e combate à discriminação racial de uma maneira muito prática, porque leu primeiro os problemas no terreno e apresenta pistas e soluções muito fáceis de ser postas em prática. E a minha segunda palavra vai no sentido de agradecer o convite que o Alto Comissariado para as Migrações dirigiu à rede de bibliotecas escolares para participar neste webinar. E, por outro lado, agradecer às escolas que para o próximo ano letivo, 23-24, em ligação com os seus projetos educativos, vão pôr em prática este guia nas aulas, nas sessões com a biblioteca escolar, nas atividades do Plano Anual de Atividades. Ora bem, eu iria então apresentar-vos alguns exemplos reais, todos estes foram concretizados, é indicado o nome da escola e das turmas, realizados em contexto da biblioteca escolar, e eles foram apresentados à rede de bibliotecas escolares como resposta voluntária a um formulário de ações que nós pretendíamos conhecer e que eram desenvolvidas no âmbito da implementação do Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação, de que a RBE é parceira. Ora bem, eu iria começar racismo, discriminação e ciências, tem tudo a ver. Um exemplo concreto, a escola secundária de Pombal, no âmbito do seu projeto Tenho Química com a Biblioteca Escolar, foi um projeto desenvolvido com os segundos e terceiros ciclos na disciplina de Química. Ela trabalhou o módulo curricular ácidos e bases e as etapas do método científico, do método experimental, a partir de um poema de António Gedeão, Lágrima de Preta, peço desculpa. Começou por contextualizar historicamente e analisar o poema, e depois, com base no primeiro verso, que diz encontrei uma preta que estava a chorar, ela partiu para a discussão. Por que chora esta mulher? Que fatores podem estar na origem deste choro? E então aí discutiu-se racismo, guerra colonial, cruzando ciência, literatura e história. Através da aplicação do método científico e experimental, os alunos analisaram a composição de uma lágrima, proveniente de alunos de diversas origens, desconstruindo o preconceito da diferença ou de uma hierarquia da cor da pele. Ora bem, eles tiveram ali experiência direta que o racismo, para além de ser moralmente condenável, juridicamente proibido, é uma ideia cientificamente errada. As diferentes populações do mundo descendem de um grupo comum, originário da África, e nessa medida somos todos africanos imigrantes. Ora bem, uma outra atividade, esta aqui, estamos a descer para o Algarve, da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, em Tavira. Os alunos no âmbito de Biologia e Geologia, vocês sabem que faz parte do programa a criação de pósteres científicos. Ora bem, eles fizeram cartazes científicos subordinados ao tema combate à xenofobia e ao racismo. Estes cartazes têm imensa ironia, humor e imaginação e provocações científicas. Há cartazes na área do racismo e química, por exemplo, perguntando se o racismo fosse química, que fórmula seria? E então eles anunciam a descoberta de novos elementos da tabela periódica com a apresentação científica desses elementos. Racismo e matemática, há um teorema antirracista com a respectiva resolução. Racismo e medicina, se existisse uma vacina contra o racismo, qual seria? Segundo eles é a Ratio 19 e depois dizem quais são as atitudes e os valores que estão por trás desta vacina. Se o racismo e botânica, se o racismo fosse um chá, teria, e assim sucessivamente. Ora bem, passando para outra escola, aqui estamos na Escola Escultor António Fernandes de Sá, em Vila Nova de Gaia, estamos no norte, e ainda neste registro de ironia, há círculos de reflexão em uma assembleia de turma sobre estereótipos negativos, subordinados ao tema racismo no século XXI. Não, deve ser engano, é este o tema.
Ora bem, resultaram daqui não apenas círculos de reflexão, mas também contos, e esses contos os alunos deviam escrever narrativas que se devem desenrolar em contexto escolar, tendo por base as interações e as dinâmicas entre eles, sendo o protagonista a vítima do racismo. Isto acabou em dramatização para todos destes contos. Passando à escola secundária de Marco Canaveses, a 10 de dezembro de 2021, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, eles ainda neste registro de minoria, eles elegeram por tema Dia dos Direitos Humanos, pensar as contradições. Contradições, por um lado, entre os normativos legais e jurídicos, que dizem uma coisa e a realidade mostra outra, e, por outro lado, entre o dever moral e, na verdade, a realidade. Ora bem, para além das discussões geradas nesta escola, que em torno destas contradições, realizaram-se trabalhos gráficos, por exemplo, em roupas, sobre situações que violam os direitos humanos, e resultou daqui uma exposição aberta à comunidade. Passando à biblioteca da escola Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira das Meias, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que se celebra a 21 de março, eles elegeram por tema, e passo a citar, História da Escravatura no Império Português e seus reflexos no racismo em Portugal. Ora bem, para trabalhar este tema complexo, eles enquadraram-no em vários títulos, em vários textos, declamados e cantados pelos alunos. Eu tenho aqui os textos, mas não vou dizê-los. E depois, durante as sessões, eles foram levados a refletir e a opinar sobre questões complexas, das quais eu irei apenas mencionar 4, mas há mais. A primeira, devemos dizer escravo ou pessoa escravizada? Relativamente ao seu passado esclavagista e colonialista, Portugal sente orgulho ou vergonha? A escravatura foi mesmo abolida por decreto? Eles estão a desconfiar. Qual é a diferença entre escravatura e trabalho forçado, que hoje tanto se fala nas notícias e que ocorre, por exemplo, em estufas, na construção civil, etc.? Outra questão, e a última, a sociedade atual é racista? Perguntam eles. Enfim, esta foi uma atividade desenvolvida em parceria com o SES Vai à Escola. Já agora aproveito para dizer que este guia faz um mapeamento de parcerias que são cruciais para este trabalho em rede nesta área, e este trabalho congregou mais de 10 disciplinas. Passando à escola básica número 2 de Condeixa Nova, aqui o mote foi Escravos em Roma, convidando um especialista. E esse especialista trabalhou a origem da escravatura, a vida dura que tinham, etc., mas também trabalharam uma questão que há pouco a Cláudia referiu, e que tem a ver com a comunicação e com o uso da língua, as tais palavras que, sem intenção, fazem parte do nosso vocabulário e podem contribuir para discriminar e inferiorizar determinadas pessoas, fazendo parte das microagressões da vida cotidiana. Nós não queremos, as bibliotecas escolares não apoiam, pelo contrário, criticam este movimento crescente de censura de livros e que obriga à reescrita de obras originais e que, nessa medida, apagam o passado, mas é importante ter em conta que o mundo mudou e que temos que mudar e tomar consciência das palavras que usamos. Pegando ainda nestas questões da linguagem e da comunicação, há escolas que desafiam as crianças e os jovens a identificarem provérbios discriminatórios, a enquadrá-los historicamente e a pensá-los sob um ponto de vista crítico e questionando-os a dar-lhes outra expressão. Por exemplo, e num outro contexto, a propósito do provérbio, atrás de um grande homem há uma grande mulher, porque é que a mulher há de vir atrás, porque é que não há de ser, ao lado de um grande homem há uma grande mulher, ou ainda, ao lado de uma grande mulher há um grande homem. Enfim, estas questões da linguagem são questões aqui também refletidas.
Outras escolas ainda, estou a pensar aqui numa concretamente, desenvolve um role-playing, uma representação de papéis a partir de uma situação concreta de assassinato de um jovem à saída de uma discoteca. E aqui, antes de mais, a turma divide-se em grupos e cada grupo representa uma organização local de defesa dos afrodescendentes, dos africanos e dos direitos humanos, no sentido de encontrar soluções que possam reparar este crime e para que ele não venha a ocorrer no futuro. Ora bem, ainda se, enquanto não me interromper, eu já estou mesmo a terminar, o agrupamento de escolas do Fundão, no Dia Internacional contra a Discriminação racial, foi a escola que desenvolveu esta atividade que acabei de reportar, através do Núcleo Distrital de Castelo Branco, da Rede Europeia Antipobreza Portugal. Foram ainda desenvolvidas nesta área book talks, por exemplo, a propósito do Dia Internacional contra a Discriminação Racial. As bibliotecas do agrupamento de escolas do Fundão convidaram alunos, professores, funcionários, elementos da comunidade a gravarem em vídeo uma pequena conversa sobre livros, para um livro sobre o tema do racismo e da discriminação à sua escolha. E os resultados foram realmente muito interessantes. A Escola Básica Vasco da Gama, em Sines, seguiu ainda uma abordagem diferente, que é, ela decidiu trabalhar esta temática aprofundando a história, as raízes da história local. E para isso, ela disponibilizou no espaço da biblioteca a exposição Africanos em Sines, Rota da Escravatura, que foi criada pelo Arquivo Municipal de Sines em colaboração com o Centro de Arte de Sines, mas que, na verdade, uma exposição deste teor poderia ela mesma ser criada pelos alunos. E, na verdade, a sessão decorreu muito bem. Só uma última menção, esta ainda é uma outra escola, a secundária de Alcácer do Sal, ela propôs a uma cidadã, Jéssica Pina, que é trompetista e que é nativa de Alcácer do Sal, mas tem raízes africanas, para fazer uma sessão de Bibliotecas Humanas, conversa com Jéssica Pina. E, na verdade, aqui houve possibilidade de abordar temas como o racismo, a discriminação, a igualdade de género, e terminava aqui a importância de dar visibilidade no espaço público às contribuições valiosas de pessoas afrodescendentes, ciganas, migrantes, etc., para o enriquecimento da cultura de todos. Teria muito mais atividades, o tempo esgota-se. Estas atividades serão escritas, indicados os respectivos links, estas e outras, que não houve oportunidade de mencionar. Elas serão publicadas no sítio da Rede de Bibliotecas, chamado Cidadania Biblioteca Escolar, Pensar e Intervir, e assim que for feita a sua publicação, o link será encaminhado para o Alto Comissariado para as Migrações, que, se o entender, poderá partilhar nos seus canais. Obrigada. Liliana, muito obrigada. Podes respirar agora. Foi aqui um conjunto de práticas muito inspiradoras. Muito obrigada. Pedimos já desculpa por termos ultrapassado aqui um pouquinho o tempo, mas achámos que era importante dar conta destas práticas que já estão a ser realizadas nas escolas. Houve várias questões que vocês nos colocaram no Q&A, fomos respondendo a algumas por escrito. Não conseguimos responder a todas, mas deixamos aqui o contacto da Escola Intercultural@acm.gov.pt para caso tenham alguma questão. O guia está online, está na página da Direção-Geral de Educação, está na página do Kit Intercultural Escolas do Alto Comissariado para as Migrações, e conforme referimos no ato da inscrição, tanto as escolas que identificaram elementos da direção presentes aqui no webinar vão receber um exemplar físico do guia.
Muito obrigada a todos, pelas intervenções, obrigada às vossas questões. Cláudia? Muito obrigada a todos, espero que tenham conseguido ficar um pouco esclarecidos relativamente a determinados conceitos, não é? O tempo, 1 hora, não dava para muito mais, mas esperemos ter conseguido responder de alguma forma às vossas pretensões quanto ao webinar. Obrigada. Vão surgir mais sessões destas até ao final deste ano civil, portanto isto é uma questão de também estarem atentos aos canais de divulgação, aos nossos canais de divulgação. E boa tarde a todos e a todas. Obrigada, boa tarde a todos.